Graça e paz, povo de Deus. Quero poder nesse dia poder compartilhar de uma palavra. E essa palavra foi uma palavra que me marcou muito em minha caminhada, pois de uma forma de reflexão naquilo que eu preciso fazer, né, em minha caminhada. Entendemos que todos nós temos uma promessa. Deus ele faz uma promessa para nós. E nós precisamos ter o entendimento de nós termos que se encaixar na promessa ao qual Deus ele faz. A falta de entendimento de algumas pessoas e falta de maturidade, elas entender que Deus faz uma promessa e Deus tem que cumprir da maneira qual ela está. E isso é uma forma de um pensamento errado. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma palavra de uma passagem que eu gosto muito, também muito conhecida, que é o povo de Israel, né, naquele chamado de Deus sobre Moisés, daquilo que Deus ele fez através da vida de Moisés para o povo de Deus, né, daquilo que Deus ele prometeu através de Moisés para a vida do povo, né. O Senhor, no livro de Êxodo, ele fala a respeito da passagem. Essa passagem é do povo que estava aprisionado, preso, e que depois ele passa a ter liberdade, sair da escravidão e caminhar para a terra da promessa. O Senhor, através de Moisés, faz uma promessa ao povo. Essa promessa era a promessa da terra que manava leite e mel. Eles saírem da terra que não era deles, saírem da escravidão, do aprisionamento, da opressão, e eles pudessem assim caminhar até chegarem na terra prometida pelo Senhor. E essa terra seria a terra onde eles iriam estar em uma habitação e estariam ali diante do Senhor. Então, nós tomamos essa palavra e vemos que tudo aquilo que Deus ele fez, uma palavra muito conhecida daqueles que sejam cristãos ou não cristãos, sabe muito bem a respeito daquilo que Deus ele fez, tirando o povo de Israel do Egito. E Deus ele chama Moisés diante da sarça ardente, ministra sobre a vida dele, fala a respeito daquilo que Deus ele estava ouvindo a oração, né? Já estava vendo aquilo que o povo estava passando, na situação ao qual o povo estava, né? E tomamos para a nossa vida aos dias de hoje, entendemos que Deus ele vê as situações que nós passamos. Deus ele ouve as nossas orações diante de situações ao qual nós passamos. Deus ele está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica diante dele. Deus ele está ouvindo. Da mesma forma ao qual Deus ouviu o povo de Israel no Egito, ali pois as orações deles estavam indo até Deus, e Deus ouviu e atendeu. Através de atender, chama Moisés para que pudesse ser o canal de bênção do Senhor para a vida daquele povo, né? Então nós tomamos isso para nós. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o Senhor ele pega aquele povo e coloca ali Moisés, através de Moisés, a enviar as pragas para uma forma de convencer Faraó de libertar aquele povo. E nós sabemos das 10 pragas, sabemos de tudo que isso, eu quero pular rapidamente, e pular essa situação, as 10 pragas é enviada para tentar convencer até o ponto que Faraó fala, vai embora, né? O ponto que ele não estava aguentando mais. Aquele povo ele sai, caminham e se deparam diante do mar. A primeira situação ao qual eles passam é de um obstáculo, de uma situação difícil logo quando eles saem do Egito, era uma forma ao qual eles deveriam parar. Poxa, Deus viu as pragas, Deus fez tanta coisa, nos tirou do Egito, o que seria um mar, né, para Deus, né? E não, eles ali começam a se comportar de uma maneira, de uma falta de confiança, de uma falta de fé daquilo que Deus ele poderia fazer sobre a vida deles, de temeram a vinda de Faraó, vindo atrás deles para tentar exterminar a vida deles, né? E o Senhor fala, por que clamas a mim, Moisés? Fala para Moisés tocar no mar, Moisés toca no mar, abre aquele mar e aquele povo passa em segurança. Logo depois, Deus fecha aquele mar
extermina os inimigos, permite que ninguém venha a atacar eles. E aí começa. Deus, ele fez para que o povo viesse passar um processo de caminhada, né, no deserto, né? E essa caminhada no deserto, creio que era uma passagem do deserto até a terra da promessa, era a passagem no deserto de uma forma de preparação daquele povo para eles entrarem na terra. Então, um amadurecimento ao qual Deus queria trazer sobre a vida daquele povo, de uma forma de entendimento, de uma forma de fé, de uma forma ao qual eles pudessem ter uma intimidade maior com Deus, pudessem ter uma vida com Deus. Por isso, Deus, ele manda ali a tudo aquilo ao qual eles precisavam para suprir as suas necessidades, a sua caminhada no deserto. Mas nós vemos que qualquer situação ao qual acontecia, aquele povo se desviava muito rápido daquilo que Deus ele queria, né? Um povo que estava com falta de fé, de confiança num Deus Todo-Poderoso. Eles viam o maná vir sobre a vida deles, e ainda assim, quando eles tinham uma necessidade, eles queria que Deus atendesse já, da maneira deles, da forma deles. Isso é um erro ao qual nós cometemos diante do Senhor. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus, ele faz uma promessa. Essa promessa é liberada sobre a sua vida. Ele vai existir um tempo para essa promessa se concluir. Por que essa promessa tem um tempo para se concluir? Por que essa promessa o Deus não faz a promessa hoje, cumpre hoje? Porque talvez você não esteja preparado para receber essa promessa. Então, quando Deus ele faz uma promessa para você, você tem que entender qual é essa promessa e como você pode se encaixar nessa promessa. Porque o povo de Israel, ele passou tanto tempo no deserto, mais do que o tempo ao qual o Senhor ele tinha determinado para eles. É porque eles não conseguiram se adequar à promessa. Eles não conseguiram entrar e estar da maneira a qual Deus queria para eles entrar na promessa, porque a promessa não era qualquer promessa, era uma promessa de uma terra para eles, uma terra que mandava leite e mel, não era qualquer terra. Não era qualquer lugar. Então Deus não vai permitir que um local ao qual ele preparou, uma terra que manda leite e mel, entrar qualquer pessoa. Então nós vemos que Deus muitas das vezes faz promessa para nós, uma promessa bela, linda, e ele vai querer liberar essa promessa para nós de qualquer maneira, nós estando de qualquer forma. Eu quero dizer que não. Então quando Deus fizer uma promessa para você, entenda uma coisa: se encaixe nessa promessa, comece a mudar o seu comportamento, comece a mudar a sua atitude, comece a mudar, porque o processo vai ser menor sobre a sua vida, porque se você não mudar, se você não mudar seus pensamentos, se você mudar a sua atitude, essa promessa vai se colocar cada vez mais distante de você. Então nós precisamos entender que deserto não é lugar de moradia, o deserto é lugar de passagem. O povo de Israel não compreendeu que o deserto era uma passagem rápida, né? Não era um local de moradia. O povo fez daquele deserto moradia e não fez daquele deserto uma passagem. Quando nós passamos por um deserto, nós precisamos entender: esse deserto será um deserto de passagem, não será um deserto de moradia. Esse deserto, eu não farei esse deserto de moradia, eu farei esse deserto de passagem, porque a passagem é um aperfeiçoamento, de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, para que eu possa alcançar a promessa de Deus sobre a minha vida. E entendendo que em todo esse processo, Deus estará em todo momento conosco. Deus não deixou em nenhum momento o povo de Israel sozinho, né? Era o maná, era a proteção de dia e de noite junto ali com aquele povo, né? Deus ali trazendo uma proteção de cobertura durante o dia, Deus trazendo uma proteção à noite. Então, e Deus suprindo a necessidade, liberando maná sobre a vida deles, né? E nós vemos que Moisés ali guiando aquele povo tão difícil, e Deus chama Moisés para uma ministração sobre a vida dele, trazendo para Moisés tudo aquilo que Deus queria para a vida do povo. E Moisés vai lá para ter no monte, ter uma intimidade com o Senhor trazendo a revelação daquilo que queria fazer sobre a vida daquele povo.
e libera ali as palavras, os 10 mandamentos, né? Quando Moisés desce, encontra um povo totalmente desviado daquilo que Deus ele queria. Moisés se revolta naquele momento, né? Pois não esperava receber, pois ele estava recebendo tantas coisas do Senhor, uma intimidade com Deus, Deus liberando palavras, e aquilo que Deus estava trazendo para a vida deles era aquilo que Deus queria fazer com o povo, de uma preparação para eles entrar na terra da promessa. Algo ao qual eles precisavam seguir, né? Os 10 mandamentos era um comportamento ao qual Deus queria que eles viessem estar seguindo. Então entenda uma coisa, deserto não é lugar de moradia. Deserto, ele é um lugar de passagem. Então que você possa entender muito bem isso, se você possa compreender muito bem isso, né? O povo de Israel errou através do seu comportamento, fez o deserto um lugar de moradia. Então que o deserto da nossa vida, diante daquilo que nós passamos, possamos entender que o deserto eu não farei de moradia, mas o deserto eu farei ele de passagem para um amadurecimento, para que eu possa alcançar a terra da promessa. Que essa palavra possa ser de bênção sobre a sua vida, amém? E que Deus possa abençoar mais e mais você, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz.